A situação da Amazônia, de fato, é bastante preocupante e pressiona muito o governo Bolsonaro, principalmente no território, no cenário internacional. A comunidade internacional está muito preocupada, principalmente a europeia, e muitas pressões estão sendo feitas. Eu posso dizer para vocês que a Amazônia e as queimadas da Amazônia, juntamente com o governo Bolsonaro, junto com a figura, melhor dizendo, do presidente Bolsonaro, elas são notícias diariamente na Europa. Aquela foto de São Paulo virando noite no meio da tarde viralizou a Europa inteira, isso correu em todos os jornais e isso pegou muito mal porque assustou demais a comunidade europeia. E isso fez com que, obviamente, começasse a ter uma discussão e pressões também dentro da Europa dos cidadãos europeus com os seus políticos. E há toda uma comoção por conta da Amazônia, porque o europeu ele é muito sensível às questões ambientais. E olha só o que pode acontecer. Pressão política do G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, impõe risco real de implosão do acordo entre Mercosul e União Europeia. As palavras do presidente francês Emmanuel Macron no Twitter, nesta quinta-feira, caíram como uma bomba nos corredores do Palácio do Planalto e nas timelines dominadas pela hashtag Pray for Amazonia, que é Rezo pela Amazônia, expressão que chegou ao topo das mais citadas no Twitter em todo o mundo. O G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo, formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, se reúne hoje, sábado, e o Brasil se tornou um dos temas principais na mesa de discussão. O que aconteceu? O Macron ele solicitou que o assunto do Brasil fosse discutido no G7. Mas afinal, os membros do bloco podem decidir punir o Brasil com sanções econômicas? Podem decidir uma intervenção internacional na Amazônia? O temor foi levantado pelo próprio presidente Bolsonaro, que em transmissão ao vivo pela internet nesta quinta-feira, disse que a nossa economia está escorada nas commodities. Se o mundo resolver nos retalhar e se a economia nos bagunçar, todos vocês repórteres vão sofrer as consequências. Então Bolsonaro já deu um tom de ameaça. Para especialistas internacionais ouvidos pela BBC, o Brasil, ao contrário do que afirma o presidente Bolsonaro, o maior impactado da região do G7 não deve vir da forma de sanções econômicas, mas sim por meio de pressão política. Os efeitos, no entanto, são práticos e podem comprometer acordos internacionais do Brasil, em especial o acordo recém-assinado do Mercosul com a União Europeia, além de reforçar o declínio da imagem internacional brasileira e desencadear uma eventual onda de boicotes contra produtos made in Brasil, como carne e soja. E aí nós temos um problema muito sério, porque o que pode acontecer? Politicamente, para Bolsonaro, isso seria muito ruim. Porque o eleitor de Bolsonaro ele não liga para a Amazônia. Isso é uma coisa que você tem que entender. Na verdade, ele tem uma preocupação, possivelmente ele acha que é errado desmatar, destruir a Amazônia por completo, mas ele acredita que a floresta poderia ser melhor explorada. Então, há muita riqueza de minério, há lá o nióbio, um solo muito rico, então eles acreditam que a preservação acaba prejudicando a exploração da terra, prejudicando assim o desenvolvimento econômico do nosso país como toda a geração de empregos e a nossa saída da crise. Por isso que para muitas pessoas adeptas ao bolsonarismo, o melhor seria de fato cortar as florestas e explorar o solo pelas mineradoras. Ou explorar o solo, não precisa nem ser pelas mineradoras. Outro ponto importante, a preservação das comunidades indígenas. Muitos eleitores do Bolsonaro e muitos brasileiros de um modo geral, quando eles olham os índios e observam que eles têm celulares, televisores, caminhonetes, eles acham que eles já estão integrados na nossa cultura, então o melhor seria de fato integrá-los de uma vez e explorar as áreas ali onde eles estão ocupando. E também falam que os índios têm muito problema de corrupção ali dos índios, eles acabam querendo dominar as áreas, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas muitas pessoas adeptas ao bolsonarismo enxergam dessa forma, enxergam os índios e a Amazônia como sendo um empecilho para o nosso desenvolvimento econômico. Então essas questões ambientais, elas não pegam tanto esse eleitor. É claro que elas são utilizadas pela oposição para fazer pressão, obviamente, no governo. Mas se esse eleitor do Bolsonaro que é adepto a essa visão que a Amazônia, que sente que a Amazônia é um empecilho para o nosso desenvolvimento econômico, ver que por conta da destruição da Amazônia, nós perdemos acordos, como o acordo Mercosul e União Europeia, que foi muito festejado por eles bolsonaristas quando o Bolsonaro assinou. Se esse acordo for perdido, aí a situação de Bolsonaro pode ficar muito complicada internamente dentro dos seus próprios eleitores. Eu não vou dizer que os eleitores vão virar as costas para Bolsonaro, mas é claro que gera uma certa insatisfação, gera uma certa perplexidade. Poxa, nós perdemos um acordo por conta dos nossos próprios atos.
E olha só como que a situação está tão séria na Europa. Na sexta-feira, o Macron, que é o presidente da França, subiu o tom e disse que Bolsonaro mentiu sobre os compromissos brasileiros com o meio ambiente. Abre aspas para o Macron. Dada a atitude do Brasil nas últimas semanas, o presidente da República, da França, claro, né, só pode constatar que o presidente Bolsonaro mentiu para ele na cúpula do G20, disse o governo francês em nota, acusando Bolsonaro de, abre aspas, não respeitar seus compromissos climáticos nem se comprometer com a biodiversidade. Nessas circunstâncias, a França se opõe ao acordo do Mercosul, prosseguiu a presidência francesa. Em nota, o primeiro-ministro da Irlanda fez coro com os franceses. Não há qualquer chance de votarmos a favor se o Brasil não honrar seus compromissos ambientais. A Angela Merkel, na Alemanha, também seguiu a mesma linha e diz que apoia o presidente francês de forma irrestrita e também defendeu que a Amazônia esteja na pauta do G7. A situação ficou muito complicada, o Brasil virou centro das atenções da Europa de um modo muito, mas muito negativo. Não é o modo que nós gostaríamos de sermos vistos na comunidade internacional e não é o modo não é uma boa imagem que nós estamos passando. É possível, até mesmo como foi escrito, que nós tenhamos boicotes aos produtos brasileiros ou uma forma de retaliação. Porque, como eu falei, o europeu ele é muito preocupado com essas questões ambientais. E os produtos brasileiros, as commodities, elas precisam que nós exportamos carne, enfim, carne, açúcar, carne de porco, esses produtos básicos, elas precisam passar pelo crivo ambiental europeu. Se nós não respeitarmos as regras de exportação, as regras ambientais impostas pelos europeus, nós não conseguimos vender. Ah, mas os europeus eles podem interferir nas regras que nós temos aqui no nosso país? Não, eles não podem. Aqui a gente pode fazer aquilo que nós quisermos fazer. É o nosso território, nós temos soberania perante esse território. Só que para que um produto entre em um outro país, é necessário seguir as regras daquele país. Então, se o Brasil começar a descumprir os acordos internacionais, é muito possível que a gente comece a ter sanções. E o Bolsonaro ele deu algumas declarações. Ele falou que os incêndios existem em todos os países. Eu vou ler aqui para você. Bolsonaro, incêndios existem em todo o mundo, não podem ser pretexto para sanções internacionais. Após semana de pressão internacional diante das queimadas na Amazônia, o presidente faz pronunciamento e disse que o Brasil é exemplo de sustentabilidade. É claro, o Bolsonaro tem que falar sobre isso, mas é muito difícil perante as imagens que estão sendo feitas. E as desculpas que o Bolsonaro estão dando, não estão colando internacionalmente. Na verdade, está sendo muito pior as desculpas que foram dadas, como por exemplo, as ONGs estão queimando a Amazônia. Isso não pegou bem na comunidade europeia. As pessoas na Europa ficaram, posso dizer, perplexas com isso e até mesmo piorou a imagem que Bolsonaro tem na Europa por conta dessa fala que foi uma fala desastrosa. Não há nenhum tipo de nexo nessa fala de Bolsonaro. Outro problema é querer jogar a culpa na esquerda, né? Querer jogar a culpa numa pressão internacional da esquerda, criar teorias da conspiração, como o Ernesto Araújo está fazendo, dizendo que há uma pressão da esquerda internacional, há uma pressão do capitalismo internacional que não quer que o Brasil produza, porque os interesses internacionais eles querem que o Brasil abaixe o preço ou não querem uma competição dos produtos brasileiros. Então, nós estamos percebendo aqui um bate-cabeça dentro do governo tentando explicar uma situação que, no caso, não estamos conseguindo. E eu gostaria de ler para vocês, aqui para finalizar esse apanhado geral de todo o contexto que nós estamos vivendo na comunidade internacional, o embaixador brasileiro, o Ernesto Araújo, disse na França que sob Lula as queimadas eram piores. Então, perceba, em entrevista a um programa da TV francesa, France 24, eu não sei falar 24 em francês, o embaixador do Brasil não foi o Ernesto Araújo. O embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra, afirmou que o mandato do ex-presidente Lula houve incêndios muito mais graves na Amazônia, mas ninguém divulgou isso, porque Lula é queridinho da imprensa. É preciso dizer uma coisa muito importante. Em 2005, 15 anos atrás, né, vamos lá, 15 anos, aconteceu a mesma coisa, aliás, pior. Você pode ir nos arquivos para ver, mas o presidente era Lula, queridinho da imprensa, então ninguém saiu espalhando o que estava ocorrendo na floresta. Ninguém disse que era culpa do Lula, afirmou. Segundo ele, as pessoas tampouco responsabilizaram o ex-presidente americano Barack Obama pelos incêndios na Califórnia. Aí ele continua. Claro, Bolsonaro derrotou a esquerda com 58 milhões de eleitores que eram contra Lula e seu partido.
mas a esquerda não admite perder as eleições no Brasil. Mas o problema é que ele não entende. Os adeptos do bolsonarismo, eles não é claro que eles precisam justificar as ações do presidente, mas usar uma informação de 15 anos para falar, nossa, naquela época o mundo não falou, o mundo muda, os interesses mudam, o foco hoje é o Brasil. E mostra que o fato de Bolsonaro ter uma antipatia da imprensa internacional apenas piora o nosso cenário. Então, o que o diplomata brasileiro, o que o embaixador brasileiro na França disse, na verdade, é apenas algo que o Bolsonaro precisa rever a sua postura internacional. Porque se ele tem antipatia da imprensa internacional, é claro que tudo que acontecer de ruim no nosso país vai aumentar, vai ter uma proporção muito maior. E a situação no Brasil está ficando... A nossa situação perante a comunidade internacional está ficando cada vez mais desgastada. Mas o que você acha dessa situação? Deixe aqui nos comentários, caso você tenha contato com europeus, caso você esteja em viagem na Europa, caso você esteja morando na Europa, deixe aqui nos comentários o que está acontecendo na imprensa internacional, o que os europeus estão perguntando para você. Porque isso é muito interessante que a gente troque esse tipo de experiência, troque esse tipo de informação. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações do canal do Professor Leonardo e me siga no Twitter, @profleooficial.